fechou a casinha aqui, botou um zagueiro de lateral porque ele não tinha esse lateral, abriu um cara lá na esquerda, que arrebentou com o jogo, o Garcês. O que o Remo era para fazer, jogar a bola para o perde gol da Estrela, que é o Pedro Rocha, o Paysandu fez tranquilamente com o Garcês no primeiro tempo. E só no primeiro tempo, o Paysandu teve 3 chances. O Remo teve uma... chutou no gol. O goleiro do Paysandu fez uma defesa no segundo tempo. Esse cara nem sai mais do gol do Paysandu pela tranquilidade que ele deu ao gol do Paysandu, tá? Já pensou em 90 minutos, um time chamado de favorito, com 20 pontos na competição, dá um chute no gol adversário. E uma outra coisa que o Bad Boy foi muito feliz. O Bad Boy foi muito feliz, Michel. Muito feliz. Eu e o Bad Boy, vou falar de nós dois, porque eu faço muito mais programa com eles do que com vocês. Sim. Lá no esporte, cedo e no final do dia. A gente vem falando aqui, e o torcedor do Remo xingando a gente, falando o seguinte: porra, tu imagina se o Remo tivesse na lanterna. Porra, o Remo não sei o que, mas... A gente dizendo, ganha sofrido, ganha com o milagre do goleiro, não sabe jogar com a bola. Quando o time que vem enfrentar o Remo se empolga e pega uma transição do Remo, toma gol, o Remo fecha a casinha, acaba o jogo até os 40:10 do segundo tempo, é sofrimento para acabar o jogo, pelo amor de Deus. Tanto é que deixou de ter 3 vitórias e ser líder absoluto da Série B, porque bota mais 9 pontos nos 20 do Remo. Ele era líder absoluto. Foram os 3 jogos que ele tomou gol no último segundo, fora de casa. E que falta ao Remo... Que fora de casa. O que falta ao Remo é a coragem e a identidade que o Remo não tem. No jogo contra o Paysandu, fica provado o seguinte: o Remo fica tocando bola para o lado. Parece assim que ele vai ganhar o jogo a hora que ele quiser. Não. Ele fica tocando a bola pro lado, Bad Boy, porque o Remo não tem a mínima condição no seu meio-campo de criar, nem briga com criança. A gente vem falando isso. Mas esse problema já foi identificado. Sabe quem mete bola pros atacantes do Remo? Do meio de campo. Era o Reinaldo. Os laterais, o Sávio e o Marcelinho. Exatamente. Tanto que a única bola que o Pedro Rocha pega no primeiro tempo e chuta pra fora, o Sávio que dá o passe. O Sávio que meteu a bola. No primeiro tempo. Quem faz isso também é o Reinaldo, quando está em campo, que lança lá de trás. Exatamente, que lança normalmente. Então, esse problema já foi identificado do Remo, e quando a gente diz que o Remo não consegue ter a bola, não consegue propor o jogo e que tem dificuldade de jogar assim, é muito inteligente da parte do Claudinei fazer o que ele fez. Ele deu a bola para o Remo. Exato. E ficou esperando. Uma hora ia dar certo. E para mim ele foi mais inteligente ainda, porque o Paysandu também tem o mesmo problema, por falta de criação no meio de campo, que não tem um camisa 10, e ele puxa o Rossi um pouco para o meio. O Rossi fica flutuando ali naquele setor, apesar de não ser um camisa 10 e de não ser a melhor peça para fazer aquela função, mas o Rossi, ele está se recuperando ainda na parte física e não consegue aguentar os 90 minutos pela ponta, e quando ele puxa o Rossi para o meio, ele dá qualidade, criatividade, Pedro Rocha e faz o Rossi ficar o jogo todo. Pedro Rocha fez isso uma vez no jogo. Ele veio buscar e criou. Meteu uma de 3 dedos. Só que ele não pode vir buscar e lançar pé de meio. Exatamente. E o Rossi tinha o Garcês, tinha o Marlon e depois entrou ainda aquele Vini Faria, que é uma praga também. Dodô, pode mandar embora para ficar lá do lado do papelinho. Mande para lá. Horrível. Os dois Viseu, pelo amor de Deus. Os 2 laterais do Remo estão sonhando com o Garcês até agora. E outra, foi por falta de conhecimento que o Remo perdeu esse jogo, porque se o treinador soubesse que o Luan Freitas... Olha o Vargas onde está. Dentro da área do Paysandu. O menino, o outro volante, o Vilela... Sim. Chuta a bola dentro da área do Remo. Aliás, parabéns ao Vilela, que tomou o cartão com menos de 20 minutos de jogo, cartão amarelo, bateu em todo mundo o jogo todo. Não, sabe o resumo para mim? E tomou conta do meio de campo. O resumo para mim é dos 15 primeiros minutos do jogo. Aconteceu 2 coisas nos 15 minutos primeiros do jogo que eu disse: acabou, o Paysandu ganhou o jogo. O que foi, Abner? O Paysandu perdeu o gol, não. Não lembro quem foi agora, deu um tapão na cara do Pavalov. Dele um tapão na cara do Pavalov. Pronto, quieta. E o Vilela dele uma tesoura voadora no meio de campo com 10 minutos. Como é o nome disso aí? E o Remo não deu uma cacholeta em ninguém. Como é o nome disso aí? Eu me lembro quando tinha Aguinaldo no meio campo do Remo e Vitor Hugo na zaga do Paysandu. E tem mais, na dúvida, tudo o árbitro dava pro Remo. É verdade. Na dúvida, tudo o árbitro dava pro Remo. Tu lembra? Vitor Hugo na zaga do Paysandu e Aguinaldo no meio campo do Remo? Ei, o Luciano Viana ia lá pra frente, achava graça pra cara do Parecia que o Remo do Vitor Hugo. E o nosso André Lohan mandou aqui que o Paysandu teve durante a semana uma palestra com o Paulo Storani, que foi o cara que inspirou o Capitão Nascimento.
Então, tudo isso foi trabalhado no Paysandu, as falas do Paiabre, as nossas falas aqui dizendo que o Remo é favorito. Então, tudo isso foi trabalhado lá e o Paysandu entrou com essa vontade, que o Remo não teve. Que a gente motiva o Paysandu, ainda fica com raiva da gente, os bicolores. Olha, fala, Vanderlei. Não, só ia frisar com isso aí que o Paysandu foi para jogar o jogo da vida e o Remo parecia que ia jogar contra o Santa Rosa. O Paysandu não foi para jogar. O Paysandu não foi para jogar o jogo da vida. O Paysandu foi para fazer o seu jogo e torcer para dar certo. E deu tudo certo. Até quando o Índio de Madeira se bate com 10 minutos. Verdade. Que ele bota um centroavante que passou a segurar a bola lá na frente e ganhar tudo por cima. Outra coisa, o Português trouxe 2 auxiliar técnico, um para a defesa, um para o ataque, para treinar a defesa. Vocês viram quando ia ser escanteio, bola parada, o treinador saía do banco e vinha um lá, fazia assim, fica para cá, fica para lá. O Remo perdeu todas as jogadas de bola aérea, inclusive o gol. E tem que tirar o chapéu porque uma semana coisa. Não dá para fazer muito. Inacreditável. Olha o que ele disse, Bad Boy. Cara, inacreditável. Os caras estavam com medo da gente no início do jogo. A gente sentia que eles estavam abalados, velho, com medo de perder. Depois, é inacreditável ver jogador nosso abraçando os caras antes de entrar no túnel ali, com frescurinha de ficar se abraçando, mano. Isso é guerra, o jogador me disse isso. Terceira que o jogador disse. Porra, no treino, a bola chega rápida no ataque, bola chega, mando de leão de treino, pô. Chega no jogo, fica com medo de errar e fica dando passe pro lado e para trás, porra. A gente poder, o treinador pede uma coisa, se faz outra, pô. Isso é um absurdo. Um jogador do Remo me disse essas palavras. Deixa eu ver que mais ele disse. E eu fico com as palavras dele, olha. Botafogo e Paris Saint-Germain. Eu já ia citar isso aí. Quando começou o jogo, queriam dar um rolo de papel higiênico para cada jogador do Botafogo. E eles iam aceitar. Aí o jogador do Botafogo olhou um pro outro e disse: ei, nós somos do futebol pentacampeão do mundo. E esses caras aí, a maioria deles, iam lá aprender com a gente. Peraí, vamos marcar, vamos. E a gente com a bola no pé? Com a bola no pé? A gente dá caneta, a gente sabe driblar, a gente sabe fazer 1-2. O que tá faltando para nós? Vergonha na cara. Botafogo entrou, marcou, o que aconteceu? Ganhou o jogo. Olha o Remo. Não. O Remo entra cheio de estrelinhas, que são meus menininhos, meus garotinhos. Eu tenho que ir, esse Luan eu tenho que ver aí, a minha mano. Família. Esse eu vou morar Luan. no condomínio tal. Eu sou do tempo que jogador morava em kitnet, jogava pra caramba. Então, não, eu tenho que ver o condomínio, eu tenho que ver a escola do meu filho, se é bilíngue, eu tenho que ir dentro de campo, jogador. Olha só. Dentro de campo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, galera. É inadmissível. Eu não quero nem saber se o Remo está com 20 pontos na competição. É inadmissível o Remo jogar com 3 meios de campo. Pavani tá sugado, cansado. Pavani já entra em campo cansado. Ele passa o pé 2 vezes em cima da bola e toca para o lado. Esse Luan, que é um garoto até jovem, tem boa vontade para marcar e tudo mais. Esse é um jogador de pelada, enfraquecido. Tem medo de jogar para frente. E o Pedro Castro, tá muito claro, cara, que ele só é titular no Remo porque os caras vão machucando. Sabe aquele jogador que bate tambor, eu acho, para o cara machucar ou tomar 3º cartão, para ele ir sobrevivendo no time de titular? É o Pedro Castro, cara. Mas eu... Jogadores sem personalidade. Esse rapaz aí, esse zagueiro louro, que é um bom zagueiro, Cláudio, ele não termina um jogo. Vocês já perceberam isso? mas eu acho que no caso, você citou os 3, né? Acho que o Luan é um cara que tem potencial para crescimento, bom primeiro volante, para sair realmente ele tem uma dificuldade. Dificuldade? Dificuldade tem você, meu amigo. O Pavani acho que está sentindo a parte física um pouco, acho que ele está, essa sequência de jogos e tal, maratona na Série B. Jogar de domingo a domingo é uma maratona. Não, Bed, mas o meio de campo ele está sobrecarregado no meio de campo, ele não tem mais o 10, ele não tem mais o 10. A única coisa para ele fazer era armar. Não, mas se ele armasse e não marcasse, beleza, mas ele não marca. O Paysandu não pediu marcação. E nós estamos aqui questionando o futebol do Pavani. Ele já demonstrou, chuta bem de fora da área. É um cara que quando quer jogar, ninguém segura ele. Mas ele não está conseguindo, ele está sugado, Bad Boy. Ele está sugado, Bad Boy. Eu acho que ele está sugado porque o Pedro Castro não está conseguindo fazer a função que é para ele fazer. São 2 que estão mortos no time do Remo.
Esses 2 volantes aí é água de salsicha. E o Remo, com esses 2 volantes, quer subir para onde? O Pedro Castro, na minha visão, está jogando na função errada. O Pedro Castro está indo para fazer a armação. Na ausência do Regis, que não tem condição física, e do Jaderson, ele está sendo colocado ali para fazer essa função. E essa função não é a dele. Aí está queimando o cara. O Pedro Castro joga na mesma posição do Pavani. Era para ele estar disputando posição com o Pavani. E aí ele está fazendo uma outra função. Aí está sobrecarregando o Pavani. Eu não enxerguei nele essa habilidade de Galera, armação. uma pergunta para você. Não, ele não tem. Uma pergunta para vocês. Ele não é para ser esse 10. Só joga segunda-feira que vem. Ele vai montar essa proposta também ou vai ser diferente? Ele montou essa do reparte da bola para o adversário. Porque se for um adversário que for menos lerdo... Quer saber qual é o esquema tático do Paysandu para o jogo contra o Atlético? Não, contra Ferroviária. Ferroviária. Contra a Ferroviária? Tu quer saber qual é? O Paysandu vai atropelar, vai passar um trator na Curuzu. Olha, se perdendo na lanterna, a torcida foi e botou 15 mil. Também acho. Tu imagina ganhando do Remo, sabendo que se der um pau pode sair da zona. Não, e a vitória da confiança, né, Xinga? É para embalar. Se faltava confiança e se faltava algo novo para esse time, como já foi falado várias vezes durante essa temporada, do fator novo no Paysandu, foi esse aí, ó, essa vitória no Repar. Porque o Michel já trouxe bastidores várias vezes, né, do elenco do Paysandu, de não ter alguém que junte todo mundo para unir esse time. Tinham vários blocos de grupos de jogadores e acabava que esses caras jogavam ali, mas não tinha aquele senso de unidade. O jogo desse aí, com todos esses ingredientes, com o Sávio falando antes da partida, com esse momento que o Paysandu está vivendo, os caras novos também chegaram. Paiabne também. Michel então, Anderson. Tudo isso vai criando uma atmosfera e também um sentimento diferente dentro do grupo. E esse aí, com certeza, foi o jogo que marca o início de uma reação na Série B. Bota esse lance pra mim, Anderson. Bota esse lance. Isso aí, cara, é a maior imbecilidade que tem no Remo. Bota aí. Aquele lance lá, do Dodô lançando pro coisa. Vai lá. Não é esse aí. Esse aí já vai jogar jogo que vem de titular, o Marrone. Se ele for reserva desse time do Remo, ele tem... Olha ali, o Dodô, ele dá o passe para quem? Se é o Negão, ele já estava na cara do goleiro há muito tempo. Porra, o Dodô me bate um escanteio, que nem o Bad Boy nos péssimos tempos de Cobreloa, mano. Nem nos péssimos... E outra coisa, eu acho que eu não vou botar culpa nenhuma no treinador, mas eu acho que esse treinador foi boicotado nesse jogo. Vou te explicar por quê. Ou ele se boicotou. Ou ele se boicotou não querendo ouvir ninguém. Porque ele botar o Negão no meio, de meia, e botar para virar o jogo Dodô e o Viseu. Essa enganação que é o Viseu. Aí o Viseu ontem à noite, na noite do Repar, ele posta um gol dele pelo Flamengo. Ele tá voltando pro Flamengo, é isso? Ele joga no Flamengo? Quando ainda? foi que ele botou? Sábado à noite. Ou domingo. Ele tá voltando pro Flamengo. Domingo? Eu vou dar um papo reto aqui. Se quiserem ficar com raiva de mim, fiquem à vontade. Podem fazer o corte, espalhar. Vou dar o papo reto aqui porque eu não dou papo furado. Eu não invento notícia. O que vai acontecer no Remo essa semana? O que vai acontecer... Tô no ar. Já te ligo. Tô no ar. Tá, o vizinho, lá no Mosqueiro bebendo e comemorando aqui, valeu. Deixa eu dar um papo aqui para vocês. O que vai acontecer no Remo agora, Bad Boy? Se tu tiver informação, tu pode complementar aí também, o Michel deve ter. Vamos lá. A semana do Remo, os bastidores vão dizer o seguinte, que os jogadores, funcionários do Baianão, estão incomodados com a forma de lidar do Marcos Braz e do novo técnico que chegou com 4 pessoas na comissão técnica. Tá? Então, esse vai ser o papo de bastidores. E se o Remo não ganhar do Atlético, vai aumentar mais ainda. Então, esse é o papo que rola. É verdade, Abner? É verdade. Tem gente incomodada lá dentro. Agora, nós precisamos só separar uma coisa da outra. O que é o incômodo? É que agora tem horário para chegar e horário para sair. Agora é profissional o negócio. Jogador, né, que vive no Cumbu no final de semana tomando gelada e namorando e não corre dentro de campo, não vai ser mais aceito pelo Marcos Braz e pelo treinador. Não interessa quanto o jogador ganha, se não estiver jogando, o treinador vai botar no banco ou não vai levar para viagem.
É isso que incomoda? Ou o Marcos Braz é muito ruim mesmo e o treinador que chegou é um imbecil? E os caras que vieram já estão querendo botar... Tem um rapaz chamado Cadu. Ele veio como... Analista de desempenho. Já estão chamando ele de Mucura, porque ele começou a carreira dele no Paysandu. Começou a carreira no Paysandu. Excelente profissional. Depois ele passou pelo Flamengo, Cruzeiro. Quem presta é os que nunca saíram daqui. É esses que prestam. Então, ou o Tonhão, não vou nem chamar de Braz nem o treinador, ou o Tonhão, que não preciso dizer isso pro Tonhão, se ferte de macho e tira os preguiçosos e os que não querem trabalhar lá dentro. Ou vocês estavam jogando o fino da bola quando o Braz chegou e o novo treinador? Estavam ganhando de 10-0 de todo mundo, né? Mandando em todos os jogos, né? E a gente falava isso aqui. E a gente fala. Então tá essa frescura lá no Baianão, Bad Boy. Tá essa frescura lá, tá? Ah, porque o Braz só almoça em restaurante caro. Ah, porque o treinador que chegou... E concordo com tudo que tu disseste, Bad Boy. Para mim não tem o perfil. Se der certo, eu vou ficar apaixonado por ele. Boto uma foto dele no meu quarto lá no espelho. Olha. Pode ficar até... Mas é isso, bora dar real, é isso que está acontecendo. Se eu fosse o treinador e o Braz, já tirava essas crianças, já lançava Marrone no time, lançava quem quer jogar e quer correr. Eu não conheço o senhor Marcos Braz pessoalmente. Nem eu. Tá? Deixa eu só dizer aqui. Só que é o seguinte, irmão, o cara tem o estilo dele e eu gosto do estilo dele. Ele parece ser um cara de personalidade. E o cara que tem personalidade, ele tem que seguir na vida dele. Aqui, ó, se ele chegou no Baianão e tem nego que só gosta de comer marmita, continua comendo tua marmita. Se o cara tem o dinheiro dele, suou, para almoçar no restaurante, para ser um cara mais exigente nas coisas da vida dele, tu tens mais é que tentar imitar para te chegar lá, não ficar frescando. E o futebol do Pará, eu já disse, nós precisamos olhar para cima. Nós temos uma torcida fantástica, não é nem de primeira divisão, é de Champions League a nossa torcida, depois do que ela fez ontem. É Champions League. O Brasil todo fala, eu também não vou mais medir elogios. É a nossa torcida de Champions League. Aí, bora lá. Quando a gente pensa que a gente está melhorando, a gente quer regredir. Por exemplo, Roger, Tonhão, eu vou falar com vocês dois que são presidentes e que eu conheço Os caras estão tentando profissionalizar. Cara, não é lugar. E eu sempre puxei saco dos daqui. Não é fisioterapeuta, médico, porteiro, corta-grama. Sempre puxei saco de vocês. Não é lugar. Mas a frescura já está grande. Não é lugar. Pô, gente, eu sei que tem gente que ajuda. Eu sei o que Remy faz. Nós sabemos. Só que tem um negócio... Vestiário ali, não ficou legal. E tem que banir 60. Ali é lugar, sabe de quê? Do médico, do treinador, do auxiliar. Não, aqui, ei. Tem nego ali que. Porra, são meus amigos, pô. A maioria do pessoal que está ali são meus amigos. Mas eu chamei para eles de bunda mole hoje. O papel que eles fizeram é jogo de pelada. É como acabava a Cobreloa se quiser. Quando eu fazia gol no último minuto e olhava para a cara do Abner, tá aí, Zé Ruela. Mais uma vez eu marquei. Nunca aconteceu isso. Ele gritou, ele ainda gritava lá no campo da Yamada, não, deixando ele falar, claro, matador. O que pode explicar algumas escolhas feitas durante o jogo, inclusive o Felipe Campos mandou mensagem aqui, tá conferindo o programa. Ele disse que o Flávio Garcia não estava nem no banco, no sábado estava no camarote. Então, por isso que eu falei, se ele ouviu a comissão técnica, pelo menos o Flávio não estava no banco. Foi o que eu disse, ou ele foi sabotado ou ele se sabotou. Tá? Essa resposta eu não tenho. Eu digo aqui porque o Felipe falou e o Felipe estava no Mangueirão. O técnico do Remo não estava no banco? Não estava lá. O auxiliar, o Flávio Garcia não esteve no banco de reserva. Não estava no banco. Não esteve no banco de reserva. Ele desceu, foi lá no gramado no aquecimento e tudo, eu falei com ele. Ó, português.
Então, ou ele se sabotou... rapaz, partindo do princípio que o Português não tirou esse acredito que ele não fez questão que o Flávio estivesse lá. Quando ele não tirou o Luan Luan do jogo, que, é no porque ele não mínimo, conhece. eu vou deixar, eu não vou falar, eu vou esperar para saber o que aconteceu, mas eu vou te dizer, se aconteceu isso, terem tirado o auxiliar do banco, a pergunta, olha, Português. A resposta que a gente precisa é quem decidiu por ele não estar no banco? Pois é, cara. Quem porque decidiu? se eu sou português, a primeira, Michel, vem cá, meu amigo, vem me ajudar aqui,